O Japão está pensando, tanto faz, se vira nos 30 para arrumar dinheiro, senão tchau e está querendo desafogar através de nós estrangeiros, né, que somos muitos aqui. Oi, meu povo, tudo bom com vocês? Olha, meu povo, que dia lindo que está hoje. Olha, se tem cabimento. E ali, meu povo, olha, eu estou hoje na minha caminhada naquele lugarzinho de sempre que vocês já conhecem. E vou dizer, hoje tem um assunto que vinha preocupando todos nós e que agora foi confirmado. Visto vai ter uma taxa exorbitante. Foi aprovado aquilo que lá atrás eu comentei com vocês, né? Ai, pode ser, mas ainda não foi aprovado. Pois eu vou dizer para vocês que agora foi aprovado. Então, é um vídeo um pouco polêmico, né? Por quê? Tem muita gente que concorda, tem muita gente que discorda. Eu vou dizer para vocês que estou na corda bamba. Estou na corda bamba, porque assim como eu vejo alguns pontos positivos, também vejo os pontos negativos nessa história, né? Porque se a gente for puxar a fundo o que está acontecendo, estamos vivendo num Japão falido. Gente, não adianta falar, não, que isso, Japão é um país rico. Não, gente, Japão está falindo. E diante a essa situação, onde os gastos são absurdos, entende? Os gastos do Japão é um gasto assim que, pelo nível do Japão, primeiro mundo, as melhores, a qualidade é a melhor, a cultura quer manter sempre tudo muito organizado e muitas vezes consegue. Só que o que está acontecendo? Na parte financeira, o Japão está entrando num buraco fundo. Então, eles têm que sair. É a mesma coisa uma pessoa está se afogando. E aí você vai estar nadando e você chega perto dessa pessoa. O que a pessoa vai fazer? Pegar em você porque ela quer sobreviver. Entendeu? Ela precisa respirar. Então ela vai, afunda você, pisa em cima de você porque ela precisa buscar o ar. Entende? O Japão está passando por essa situação. Então, aprovando essa lei que a taxa de visto vai subir assim absurdamente. Então, para o visto permanente, vai ter o teto de até 300 mil, mas os 200 já está garantido. Você que quer ter o visto permanente, vai ser, lógico, analisado toda a situação, entendeu? Mas é 200 mil, tá? Taxa para visto anual, entende? Vai chegar no teto de até 70 mil. Sendo que antes, anual era 6 mil e permanente era 10 mil. E o que acontece? Yaki, mas você tem visto permanente, por que você está preocupada? Né? Deixa o povo aí que vai ter visto permanente aí, que tem o visto anual, aí se virar. O que você vai fazer? Eu vou contar para vocês que mesmo que eu que tenho o meu visto permanente, não estou isenta de perder o meu visto. Entende? Então, de repente, por algum motivo, seja lá qual for, que é coisa mínima, gente, uma multa de trânsito, você já pode perder o seu visto permanente. Vocês entendem? Então, o que acontece? O Japão precisa desafogar dessas dívidas, dessas contas, porque um país que está envelhecendo, né? A taxa de natalidade é mínima em vista do que eles têm que pagar para os aposentados, né? Que são a grande maioria. E lá para frente eu vou contar para vocês também o que está acontecendo com os aposentados.
né? Temos amigos que estão se aposentando, simplesmente não conseguem viver mais aqui, estão indo embora. Entende? Então é assim, é uma situação muito complicada para nós estrangeiros que estamos envelhecendo aqui. Então, o que acontece? Aquele estrangeiro que está envelhecendo aqui, ele está simplesmente sem condições de sobreviver num país como o Japão, onde tudo é muito caro, né? Simplesmente as pessoas não conseguem viver porque às vezes são aposentados, mas tem alguém da família doente, não tem condições de trabalhar, entende? E como que essa pessoa vai sobreviver com 40 mil ienes cada 2 meses? Sem condições de trabalhar. Então só resta ele ir embora. Qual é a minha visão do meu futuro? Eu não sei. O que vai acontecer comigo daqui a uns anos? Eu não sei. Eu vou estar bem de saúde? Hoje eu estou. O Denis Motovlog está bem de saúde, mas e amanhã? Se acontece alguma coisa com um dos dois, como nós vamos sobreviver? Porque hoje nós vivemos assim, um ajudando o outro, entende? Se fosse um só para manter aqui as nossas condições, né, de sobrevivência, porque não é viver, é sobreviver hoje, né? Simplesmente não dava, né? Então o que acontece? A gente tem que pensar no amanhã, né? O que vai acontecer com a gente daqui 5 anos, né? Daqui 3 anos, a gente não sabe. Eu não sei. Então a gente tem que pensar realmente no futuro. E hoje, com essa lei aprovada do visto permanente, né? Que é realmente para desafogar o país. Verdade seja dita, você calcule, eu não sei mais ou menos quanto que tem, eu vou pesquisar quantos estrangeiros tem aqui no Japão, né? Calcula isso, de 200 a 100 mil por visto, ou 70 mil por visto por cada estrangeiro, isso porque o visto de turista também vai subir, né? Então, quase que a gente está entendendo que é uma fonte que o Japão vai ter de renda para desafogar o país, né? É justo isso? Ai, gente, eu não sei dizer para vocês se é justo, sabe? Porque eu vivo aqui há 35 anos, como falo sempre. 35 anos eu vivo aqui, né? E eu nunca, nem na crise de 2009, aonde o Japão estendeu a mão para todos nós, eu fui salva pelo governo da época, né? O governo me ajudou muito. Se eu não me engano, na época, 2009, confirma quem viveu aqui, quem estava aqui nessa época. Eu acho que era o Koizumi. Mas, assim, viu que estavam todos numa situação complicada em 2009, né? Eles ajudaram, deixaram os apartamentos do governo, que é onde eu moro até hoje, né? De graça por 1 ano. Eu morei no apartamento do governo, porque ficamos desempregados, eu e o Denis, né? Os dois sem renda. Então nós ficamos morando 1 ano num apartamento do governo, que não é esse, é num bairro aqui do lado, né? Aonde nós vivemos por 1 ano sem precisar pagar um tostão de aluguel, né? Então, foi uma ajuda muito grande que o governo deu para nós na época, em que em menos de 1 ano a gente conseguiu um emprego, e aí a gente já começou a entrar no ritmo de volta, né? Então hoje já não existe mais isso, né? Hoje já não temos mais ajuda quase em nada,
né? Coisa que não sei se nós já estamos vivendo uma crise, tá? Não é que a gente está caminhando, não. A gente já está vivendo uma crise, só que ela tá camuflada ainda, né? Ninguém fala sobre isso, mas a gente está vendo que tá tudo subindo. Aqui, pelo amor de Deus, aqui também no Brasil, a gente sabe que isso é mundial, tá? Mas por um custo de vida que a gente tinha aqui no Japão, onde tudo era muito fácil, você ir no mercado, a gente nem pesquisava preço, como a gente faz hoje, né? Buscar o menor preço, né? Então a qualidade do material é menor, você vai pagar menos. Antes a gente procurava o melhor, porque o que a gente ganhava era compatível, entendeu? Então a gente não precisava se preocupar em comprar o mais barato, entende? Então hoje a gente busca, não só nós estrangeiros, o japonês também, buscando as promoções, sabe? Buscando os preços baixos. Vocês precisam ver como é que fica o mercado. Quando chega mais ou menos 6 horas, 1 hora antes do mercado fechar, como é que fica? Cheio de gente, todo mundo buscando, sei lá, uma mistura mais barata, uma verdura que já está vencendo, entende? Então, gente, nós estamos vivendo um Japão muito diferente do Japão dos anos atrás, tá? Então, é um Japão que realmente está no fundo, indo para o fundo do poço, né? Infelizmente. Mas essa taxa absurda dos vistos, tá? No meu ver, né? Eu penso assim, eu não posso ficar tranquila porque eu tenho visto permanente, né? Eu posso perder por qualquer coisa, né? Por qualquer coisa. E aí o que acontece? O que eu acho, né, que está acontecendo é que esses vistos, para quem tem o visto permanente, está sendo arriscado a perder, porque eles precisam de renda, eles precisam de dinheiro, né? Então eles pensam assim: nossa, tem muito estrangeiro no Japão vivendo aqui, né? No bem bom. Eu posso estar falando besteira, tá? Mas eu penso que mais ou menos isso é o que passa, né? A realidade. Vivendo no bem bom, enquanto os japoneses estão aqui se lascando. Então vamos lá, colocar uma taxa aí. Quem pode, pode. Quem não pode, tchau. Vai com Deus, volta para sua terra. Entende? Então para eles tanto faz se você vai estar aqui pagando seus impostos ou não, se você viveu a vida inteira aqui, se seus filhos já estão enraizados aqui. Tanto faz, se vira. Você tem dinheiro? Não tem? Não sei. Você vai ter que se virar. Olha, gente, no fundo do meu coração, tá? Eu peço desculpas para aquelas pessoas que pensam ao contrário de mim, mas essa é a minha visão. Isso é o que eu tô vendo acontecer hoje no Japão, sabe? Então, aquele Japão que me trazia tanta segurança, hoje já me dá incerteza. Se eu vou querer envelhecer aqui, né? O que vai ser de nós aqui, dos meus filhos? Porque automaticamente, se por algum motivo eu perder o meu visto, isso vai causar um efeito dominó para minha família. Você imagina a responsabilidade de você estar pisando em ovos, você viver num país onde você vai ter que estar pisando em ovos, né? E assim, a gente que mora aqui há muitos anos, que nem eu moro aqui, já 35 anos, e nunca precisei me preocupar com isso, né? Eu tenho visto permanente, né? Paguei pouco por isso. Tive meu visto porque eu sou uma pessoa correta aqui no país. Então o Japão me liberou esse visto porque eu pago meus impostos, faço tudo direitinho. Aqui, mas e aí? E se a pessoa não paga, então ela que se vire daqui pra frente. É verdade, né? É verdade. Eu acho que imposto, essa parte legal aqui do Japão, de você ter que andar corretamente, entendeu? Pague seus impostos, seja uma pessoa, não seja uma pessoa inadimplente, né? Eu acho correto, sim. Eu acho justo, sabe? Você ter que viver no país, mas você faça a sua parte também, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar
que, vamos supor, uma família com 5 integrantes da família que ainda não têm um visto permanente ou deram entrada no visto permanente, né? O que vai ser dessas pessoas tendo que pagar, né? Que seja 100 mil, 200 mil por pessoa, né? Eu estava assistindo um vídeo onde relato... Tem vídeos explicando, muitos vídeos explicando sobre isso, né? E a gente percebe, as pessoas não estão questionando, o Japão tá errado, não. Nenhum canal que eu assisti falando sobre esse assunto está acusando o Japão de estar fazendo uma coisa errada, né? Mas a gente sente na palavra das pessoas que estão fazendo vídeos que é injusto. E eu acho isso injusto também. Entende? A situação do Japão não tá boa, a gente entende. Isso é mundial, né? Então, está causando uma situação para todo mundo, para todos os países, uma situação muito complicada, né? O que fazer, né? Como erguer um país onde existem tantas pessoas idosas, onde tem que ser pago a aposentadoria, onde vão bilhões, né? Vai muito dinheiro, porque o índice de idosos é muito grande, né? Então é complicado, né? É complicado, só que também não é justo cobrar de nós dessa maneira, né? Eu acho que o preço subiu assim exageradamente. Então as pessoas estão assustadas, as pessoas estão com medo, né? O que vai ser daqui para frente? Aquelas pessoas que não têm o dinheiro. Gente, eu entendo demais a situação das pessoas que não têm dinheiro, que não têm economia. Não tá fácil, gente, não tá fácil ter uma economia hoje aqui no Japão. Não tá fácil, tá? Aquele que abria a boca aí para falar, junta dinheiro, não é assim. Entende? Não é assim não. Antigamente a gente ainda conseguia. Ainda falei com o Denis Motovlog. A nossa graça é que, graças a Deus, logo no início, a gente já fez o que tinha que fazer, né? Que é comprar a nossa casa. Porque se deixasse para hoje, impossível, meu povo. Impossível, né? Eles estão dizendo que esse dinheiro do visto, né, que vão cobrar dos estrangeiros, é para cobrir algumas coisas aí, é para investir nos estudos dos jovens. Eles estão falando um monte de coisa aí que a gente sabe que não é só para isso não, né? Mas eu acho que se fosse para ser cobrado, então, meu povo, que fosse cobrado geral, né? Porque eles estão pisando na cabeça dos estrangeiros para tentar respirar, né? E de evitar de morrer afogado, né? É o exemplo que eu dei lá ali na frente. E a verdade, né? A verdade, né? A gente vê cada situação, meu povo, eu vejo cada situação aqui no Japão, assim, não dá nem para explicar para vocês, sabe? De situações de brasileiros, de estrangeiros que vivem aqui, muitas vezes em situações complicadas, ou às vezes também não se preocupa com o futuro aqui no Japão, né? Então agora põe a mão na cabeça, fica desesperado, né? Então, quem lá atrás, né, na época que eu tirei meu visto permanente, quem ia imaginar que aqui na frente ia ficar nessa situação, que ia chegar nesse ponto, né? Ninguém ia adivinhar. Assim como eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Entende? Eu não sei o que vai acontecer com o Denis Motovlog amanhã. Então, existem coisas aqui que você precisa fazer para você ter um pouco mais de tranquilidade. Eu vou citar o exemplo para vocês, que é o seguro de vida. Seguro de vida é uma coisa muito importante, assim como seguro saúde. Então existem estrangeiros aqui que falam, vou embora daqui a pouco aí, eu não vou fazer seguro não. Seguro de vida para quê? Daqui uns 3, 4 anos eu vou embora para o Brasil. Então tá olhando lá além, sem saber o que vai acontecer amanhã. Entende? Soube de uma situação atual,
né? Eu não conheço a pessoa. Foi um estrangeiro e ele teve um infarto fulminante e faleceu. A família não tinha seguro de vida. E aqui é o seguinte, faleceu, você não vai poder cremar automaticamente no dia seguinte. Vamos supor, depois de 24 horas, né? E aqui, se você tem um seguro de vida, isso vai garantir o quê? Que num caso como esse, seja feito todo o trâmite, né? Velório, né? Você não quer fazer uma cerimônia? Então vai ter ali uma geladeira onde você vai colocar o corpo, né? Para daqui 2 dias fazer a cremação. Gente, aqui, assim como casamento, assim como velórios, funerais, custa muito dinheiro, é muito caro, muito caro. Então tem gente que faz muitos seguros para garantir que lá na frente a família, porque você partiu, que se vire a família, entendeu? Para resolver o perrengue. Essa família não tinha seguro de vida, quer dizer, não tinha nada, que a situação do Japão tá tão ruim, que é, como eu digo sempre, é vender o almoço para comprar a janta, essa é a verdade. Pois bem, a pessoa faleceu, a família não tinha condições de velar, né, e fazer todos os trâmites. E ela teve que deixar o corpo dentro de casa por 2 dias. Eu, quando fiz o meu seguro de vida, né, que eu sinceramente nunca me preocupei com isso, eu ouvi uma história parecida com essa. E quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus do céu, eu não desejo isso para ninguém. Entende? Para ninguém. Seu filho entrar dentro de casa e o ente querido, a pessoa que você mais ama, está estirado ali no chão e você não poder fazer nada. Entende? Você tem que esperar, porque isso é regra. Você tem que esperar 2 dias para você poder fazer a cremação, né? Então aí a importância de você tomar alguns cuidados com essa questão de você vai gastar, mas vai ser por uma coisa que lá na frente você vai precisar. Você nunca sabe. Seguro saúde é a mesma coisa. Tem muita gente que não faz o seguro saúde porque acha que não vai precisar, porque vai gastar. Só que você não sabe como é que vai ser ali daqui 1, 2, 3 dias, né? O que vai acontecer com você? Você não sabe. Entende? E por isso eu digo, eu não posso ficar tão tranquila com questão do visto permanente, que por um clique eu posso perder, né? Um clique, qualquer vacilo, gente. Olha, eu vou dizer para vocês, e eu acho que o Japão também está fazendo isso, sabe? Porque ele precisa tirar dinheiro de algum lugar. Então, aqueles que têm o permanente, que estão tranquilos, não, vamos tirar a tranquilidade desse povo, que também a gente vai arrancar deles também. Se vacilar, nós vamos arrancar deles também. Entende? Então, são ameaças constantes, tá? Essa é a verdade. Estamos vivendo num país onde as ameaças aos estrangeiros são constantes. Se a Takaichi está fazendo um bom governo, pode até ser. Está tentando reerguer o país? Pode ser. Só que se a gente for olhar pelo lado geral, né, principalmente para nós que vivemos aqui sempre pagando nossos impostos, e eu digo por mim, tá? Não estou falando por aquele que não faz nada direito, eu estou falando por mim, que trabalho honestamente, pago meus impostos, mas eu tenho que pisar em ovos. Porque se eu ando de bicicleta, né, e eu fiz alguma coisa errada, a polícia me pegou, estrangeira, peraí, já me manda lá para imigração, ela teve uma multa aí de bicicleta, entende? Estrangeiro fazendo cagada aqui no país, não,
dá um jeito aí. Acreditem, eu posso perder meu visto por isso. Então, não estou tranquila, ninguém vive tranquilo mais aqui, entendeu? Existem ONGs onde prestam atendimentos a estrangeiros que estão necessitando, que não falam a língua, né? Que precisam de ajuda. Diz que não para de tocar. O telefone não para de tocar, porque são pessoas desesperadas, querendo saber, e agora o que eu faço? Porque o visto, gente, não é financiado, não. Você tem o dinheiro ali na lata. Você tem que ter o dinheiro na lata. E a data de aspiração também não espera. Aspirou a sua data, você já é ilegal aqui. Então, é um vídeo complicado, né? Porque eu gostaria de, sinceramente, de estar aqui apoiando certas coisas no Japão. Mas esse lado do visto, gente, realmente, para mim, fica muito difícil compreender, né? E assim, eu penso assim, às vezes eu penso de um jeito, mas não é, que você tá errada. Eu posso estar errada, sabe? Só que eu olho no geral, gente, muita gente está pensando como eu, sabe? Muita gente que vive aqui e viveu aqui tantos anos, mais de 30 anos, tá pensando como eu. E agora? Como que vai ser daqui para frente? E agora? Entendeu? A gente nunca precisou pensar no agora, né? A gente nunca precisou pensar no e se. A gente vivia aqui tranquilo, trabalhando, pagando os impostos. Só que você mesmo fazendo tudo isso direitinho, você está ameaçado a perder o seu direito de viver aqui no Japão. Isso eu acho muito injusto. Essa pressão toda, sabe? Essa pressão toda em cima de nós estrangeiros que o Japão precisou quando não tinha mão de obra. Só que o Japão vive uma situação tão complicada hoje que o trabalho que o japonês não queria fazer, né? Que eram serviços ruins, serviço sujo, pesado, entende? Hoje o japonês está fazendo, né? Hoje eles já não estão mais escolhendo, porque a situação está difícil para eles também, né? A gasolina está nas alturas, né? Subindo, e assim vai afetar os caminhoneiros, que automaticamente vai afetar as empresas, as indústrias. Então é um efeito dominó. O que poderia estar melhorando, está piorando. O Japão está piorando, gente. Não tem como não dizer. O Japão está piorando ano a ano. Infelizmente, a gente vive hoje que não sobra. Sabe, o que a gente pensava assim antes, vamos guardar, né? Impossível. Comenta se você consegue guardar, mesmo fazendo hora extra, porque as horas extras estão acabando. Porque a conta da luz está lá no infinito. Para a gente que mora aqui num cubículo, já é o infinito. Imagina para uma empresa. Então, se ele fica 24 horas ligado aí, né, as máquinas, as luzes, e vamos supor, né, no caso da autopeças, que tá medonho. Eu trabalho com autopeças. Tá muito ruim, muito ruim. Essa região aqui de Shizuoka tá muito ruim. Então as pessoas já não têm mais hora extra, já estão fazendo rotação com o período noturno, que é onde um pai de família ganha mais, é no período noturno e na hora extra. Já não tem mais. Entende? Então a gente sente que isso está afetando realmente o país. A falta que está fazendo uma hora extra, um período noturno, né? Agora a gasolina nas alturas. Então vai subir todos os derivados da gasolina, do petróleo. Então você liga o jornal, você liga a televisão e só se fala disso.
né? Só se fala disso. Tivemos aqui na minha cidade, tivemos uma ajuda, né? E sou muito grata, porque foi uma ajuda de 6 mil por pessoa, né? Da família. E o que eu fiz com esse dinheiro? Eu fui no restaurante? Não. Eu fui pagar conta. Conta pendurada na geladeira. Comenta se você já deixa tudo em dia. Não. Eu não deixo, gente. Não deixo. Não tem como. É uma conta fica e a outra vai, entendeu? Então, não pensem vocês, viver no Japão, 1000 maravilhas. Um tempo atrás era. Nossa, logo que eu cheguei aqui, olha, a gente guardava, eu e o Denis, que foi com esse dinheiro que nós compramos a nossa casa. A gente guardava e ainda sobrava uma mesadinha para mim e para o Denis, para a gente gastar com o que a gente queria, né? Isso já não existe mais, isso acabou. Acabou, meu povo. Então, esse é um vídeo aonde eu quero muito que as pessoas que estão assistindo entendam que a nossa vida aqui é tranquila, sabe? Eu tô vivendo a minha vida tranquila, porque nada de errado até agora aconteceu comigo, nem com ninguém da minha família. Mas que assim, a gente não pode vacilar, tá? Então não dê sorte pro azar, como eu falo sempre. Se você vive aqui agora, daqui pra frente a coisa é muito séria em questão de regulamentos, de disciplina, de você viver num país onde as pessoas vão exigir de você um bom comportamento, que isso deveria ser em qualquer lugar do mundo, né? Você ter um bom comportamento para você viver, ter o direito de viver nesse país. Só que assim, você viver na pressão e com medo não é legal, né? Então a gente que tá aqui, a gente tá um pouco apreensivo, talvez por tudo ser novidade também, né? A gente até hoje nunca teve isso. Então tudo é muito novo para nós que somos estrangeiros, né? Então a gente viveu aqui e vive aqui na tranquilidade, sem medo de estar sendo uma pessoa ilegal, porque quem é que quer ser ilegal num país? Ninguém. Quem quer perder o visto e ter que voltar para o seu país sem sua vontade própria? Ninguém. Então o medo de muitos estrangeiros é esse. Você que de repente perder todo o seu direito, você comprou uma casa aqui, né? Olha só o perigo que é. Você comprou uma casa aqui, está pagando sua casa e de repente por causa de um visto, você tem que vender tudo que você tem aqui e ir embora para o seu país. É o que vai acontecer. O que pode acontecer com muita gente, né, que comprou um bem aqui. Eu estava vendo um vídeo onde uma filipina tem 5 filhos e tem o seu negócio e ela está muito preocupada porque vai ter que renovar o visto, né? Por mais que ela tenha o seu negócio próprio, né, que tenha renda, ela vai precisar renovar o visto dos filhos e não sabe o que fazer, porque é 100 mil de cada, entende? É complicado, a gente não pode pensar só na gente, né? A gente tem que ver que muitas pessoas estão passando por situações complicadas, doentes, alguma doença na família, a pessoa não tem condições de trabalhar e está precisando ir embora, porque não tem condições de manter aqui, né? Viver de aposentadoria aqui é impossível, impossível. Você vai ter que trabalhar o resto da sua vida, mesmo depois de aposentado, né? Então é por isso que eu digo, sabe? Eu tenho a minha família aqui, amo minha família, não quero me distanciar deles por nada. Mas eu sei que lá na frente nós vamos ter que ir embora, eu e o Denis. Não tem condições da gente viver aqui de aposentadoria, não tem, é impossível. Eu vejo em volta, e isso não é o que eu estou ouvindo, não. Eu estou vendo pessoas, amigos, se
que estão aposentados indo embora porque não tem condições de se manter aqui. A renda é muito pouca para quem é aposentado, muito pouca. E olhando os preços, hoje eu entendo, porque vejo os velhinhos olhando. Pega na mão, juro por Deus, gente. Pega na mão, olha o preço. Vai lá e coloca de volta. Entende? Então a gente tem, daqui pra frente, tem que pensar no nosso futuro, eu e o Denis. Porque meus filhos ainda têm a chance, né? De crescer aqui no Japão, né? Eu e o Denis, a gente não vai mais crescer em nada. Só a barriga que vai crescer, porque o resto não cresce mais. Tem que rir, né, meu povo? Tem que rir. Tem que rir para não chorar, porque a situação é preocupante, né? A gente tá aqui super feliz, amo o Japão, amo a cultura, aprendi muita coisa nesse país. Sou muito grata a tudo que eu tenho. Sei que é através do meu trabalho, do meu suor, que eu tenho tudo que eu tenho. Não é muito, mas é tudo que eu quis quando eu cheguei aqui, que era a minha casa própria, e pronto, eu tenho ela. Entende? Não é um casarão, mas é minha casa, é nossa casa. Foi com muito suor e trabalho que nós conquistamos, isso que importa. Mas se o Japão não tivesse dado essa chance para nós, eu estaria lá, sei lá, fazendo o que no Brasil. Mas a minha casa própria nunca eu ia ter. Entende? Então eu tenho muita gratidão ao Japão, né? A gente tem que aprender a ser grato, sim, né? Mas eu vou dizer para vocês que a preocupação existe diante a tudo que está acontecendo. São regras, tá? Então regras são feitas para serem cumpridas. E o Japão não está passando a mão na cabeça, né? Eles estão realmente escorregando, né? Escorregando, aí eles estão segurando para se levantar, mas estão escorregando, né? E não é só o Japão, não. Muitos países ricos aí estão passando por situações complicadas também, né? Então a gente tem que ir levando como dá. O dia que Deus me livre e guarde, se acontecer alguma coisa e tiver que ir embora, pelo menos a minha casa eu tenho. É um país que eu conheço também a cultura. Não vou chegar num lugar onde desconheço tudo. Posso estranhar com certeza, mas não vai ser. Eu tenho minha casa, é o bem maior. Para você ter segurança num país, é você ter a sua própria casa, sem depender de aluguel. Agora, como fonte de renda, vai catar latinha na rua, vende. Meu filho, se você tem 2 pernas, tem braço e saúde, você faz qualquer coisa para sobreviver, entendeu? Agora, aqui no Japão, para você sobreviver é complicado, porque se você pegar uma caixa de cerveja para vender numa praia, você vai preso se você não tiver autorização, se não tiver todo o sistema, entende? Então aqui é um país que não te dá a chance de dar um jeitinho, não. Aqui não é um país do jeitinho, entende? Aqui as regras são severas, né? São severas e tem que ser cumpridas, então... Sei lá, comenta o que vocês acham sobre o que eu falei. Você concorda? Você discorda? Dá o seu ponto de vista, tá? O que eu tô contando para vocês é o que eu tô sentindo, o que eu tô vendo. Confirmei com algumas pessoas que a gente conversa, ou vídeos que eu vejo de pessoas que vivem aqui no Japão e que também estão sentindo essa impressão também, né? Que o Japão tá querendo desafogar através de nós estrangeiros, né? Que somos muitos aqui. Entende? Eu poderia até entender, subir um pouquinho, né? Vamos, tá pagando Itimã, vamos colocar 20 mil aí. Ainda é viável você, né? Mais 10 mil? Gente, mas 100 mil, 200 mil, 300 mil é muito. Sabe? É muito. É um país que não tá pensando, sabe? Tanto faz se você vai poder ficar ou não. É isso. É o tanto faz. O Japão está pensando, tanto faz, se vira nos 30 para arrumar dinheiro, senão tchau e bênção. Aí é complicado, né? É complicado, eu acho injusto. Espero que eu consiga me manter, mesmo pisando em ovos, me manter aqui no país.
até eu achar que eu devo ir embora. A hora que eu achar assim, eu chega, eu vou embora. Aí pegamos nossas coisas, conversamos com a família e vamos embora, né? Mas agora eu não quero ir. Agora eu quero ainda ficar aqui, ainda tenho saúde, tenho disposição, né? Quero trabalhar mais um pouco, entende? E não quero ir embora. Agora não. Um dia que eu for embora, aí é uma coisa que eu decidi, não foi o país que me expulsou, porque é muito triste. As portas fecharem na sua cara quando você precisa, porque quando precisaram, eles abriram, né? Eles abriram, olha, Dozo, entra, a casa é sua, muito obrigado, precisamos de você. Agora que não precisa mais, vai lá e fecha a porta na nossa cara. É injusto, gente, é injusto. Eu, por esse lado, estou um pouco decepcionada, sim, com o Japão, né? Se o governo está fazendo uma coisa certa ou errada, não sou eu que vou julgar, né? Para o japonês está 100%, porque o japonês também não está nem aí, né? O japonês, quanto menos estrangeiro tiver no país, é melhor. Essa é a realidade, tá? Essa é a realidade. Então, para o japonês, ela está com 75% de aceitação. Mas pergunta para o estrangeiro quantos por cento de aceitação está tendo ela aqui no país. Pergunta, né? Eu infelizmente, apoio de um lado, mas também eu tô achando que do outro lado tá um pouco exagerado. Tô chateada e preocupada, não só por mim. Preocupada pelas pessoas que estão, de repente, passando por uma situação complicada. Diz que o visto é analisado, né? Por situação. Pode existir a situação da pessoa estar isenta e não pagar nada pelo visto, né? Isso é a boca que está dizendo. Agora a gente não sabe se na realidade qual é esse critério, qual é o estudo feito, né? Porque a gente vê algumas situações de estrangeiros que explicam, por favor, dá para financiar? Porque eu tenho uma pessoa da família doente e só eu trabalho. Aí foi dito, no seu país tem hospital? Vai embora pro teu país. Entende? Então qual é o critério? Qual é a real dessa história toda? Estão querendo maquiar, né? Eu acho que estão querendo maquiar. Entende? E pode ser que seja isento, dependendo da situação. Eu não sei se isso é verdade, tá? Verdade seja dita, eu não sei se isso é verdade, não. Mas o vídeo de hoje é esse. Demos uma voltinha, mostrei bastante. Quem reparar no Monte Fuji, que está maravilhoso hoje, gente. Olha esse céu. Tem muita gente falando assim: Aki, que céu é esse do Japão? Pois é quase zero de poluição. É um país que quase não tem poluição. Então você, aqui à noite, você vê as estrelas como se estivesse no alto da montanha. É uma dádiva, é uma bênção, porque é quase nula a poluição, principalmente no interior, né? E hoje, dia 14, é aniversário do meu amigo Márcio. Sim. Quem é Márcio, Aki? Você fica falando os nomes, fica falando os canais. Gente, eu só venho aqui para falar. Quando eu falo de canal, são canais amigos, pessoas que estão constantemente no meu trabalho, elogiando e que automaticamente tem canal também. E por que não indicar? Meu amigo Márcio falou assim: que dia 14 de março é meu aniversário. Parabéns, Márcio, muitas felicidades. O Márcio é o meu amigo do canal Aventuras no Coração do Brasil. Então vocês vão lá, dê os parabéns para ele, vão assistir, se inscrevam no canal deles, que é o casal que está construindo um Kombi Home e são guerreiros, tá? Estão lá na luta, assim como eu, assim como você, que tem canal, né? Que quer ser visto. Então existem pessoas, né, que tem canal, mas extremamente egoístas, que só pensam em si, só querem ser visto, mas não vê ninguém.
né? Essas pessoas não indico mais por nada nesse mundo. Mas quem eu indico aqui no meu canal, vocês podem ir. Se você tem canal, você quer uma pessoa, um canal fiel, que sempre vai estar lá assistindo os seus vídeos, mas assistindo mesmo, tá? Não é assistir e deixar rodando, entende? E comentar Deus te abençoe, não. Vai lá e comenta cada trecho do seu vídeo, com muita responsabilidade. Esses eu indico com certeza, tá? Então, Aventuras no Coração do Brasil, que é o canal do Márcio e da Laisa, eu quero que vocês vão conhecer e falem. Eu vim pelo canal da Aki no Japão, parabéns pelo seu aniversário, Márcio. Por favor, eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem isso. E Márcio, um grande beijo pra você, meu amigo. E olha só, vou mostrar o Monte Fuji de novo pra você de presente de aniversário. Um grande abraço, meu povo. Muito obrigado pela presença. Fico muito grata sempre que eu vejo as pessoas vindo no meu trabalho, elogiando. Às vezes não precisa só ser elogio, não. Uma crítica construtiva também é super bem-vinda, tá bom? Só não me fale em política, não, porque comentário Gugu Dadá, ou eu deixo no vácuo, ou então eu tiro, tá? Então, um grande abraço para vocês e fiquem com as imagens do Monte Fuji, que está maravilhoso. Tchau, meu povo, muito obrigada por tudo. Beijo, bom fim de semana e fui! Até o próximo vídeo.